Vamos fazer agora a questão número 2 do nosso material. Questão do FT Transferência 2016.2, 2017.1 e de novo aparece o que aqui? O mesmo gráfico. O mesminho, né? Sem tirar nem pôr. O mesmo gráfico. Vou botar um pouquinho para cá para responder ele. Então, observando o gráfico aqui, o que é que ele me fala aqui? Ele me diz o seguinte, ó. Ele fala o seguinte: o gráfico abaixo mostra a variação de solubilidade de alguns sais em água de acordo com a temperatura. É o mesmo gráfico. Então agora eu já vou aqui direto para a pergunta da questão. Deixa eu ver o que, que ele quer. Assinale a alternativa correta. Ok? Beleza? Então vamos lá. Letra A. A solubilidade de todos os sais aumenta com o aumento da temperatura. Não. O sulfato de sério está diminuindo à medida em que a temperatura aumenta. Então já está falso, né? Falso. Eu quero a correta. A solubilidade do cloreto de potássio, que é esse cidadão aqui, ó, cloreto de potássio, é menor que a do cloreto de sódio, acima de 40 graus Celsius. Eu vou aqui no gráfico, ó, a 40 graus Celsius, aí eu passo um risco. Vou até lá em cima, certo? Vamos lá, vou passar um risco aqui, ó. Aqui, praticamente os dois é igual. Só que passou dos 40 graus Celsius, eu estou podendo dissolver mais cloreto de potássio do que sódio. Por exemplo, se eu chegar aqui a 80 e for aqui, ó, você vai ver que a solubilidade do NaCl é menor que 40. Já do KCl já é um pouco maior que 50. Então a solubilidade dele é maior acima de 40. Em compensação, abaixo de 40, a solubilidade do KCl é menor que do NaCl. Então essa aqui também é falsa. Vou apagar para a gente riscar de novo, se tiver alguma pergunta aí, né? Deixa eu apagar. Bacana. Próxima pergunta. Próxima afirmação, né? A solubilidade dos nitratos é sempre maior, independente da temperatura. Não. Se você for aqui, ó, a do nitrato de sódio, ele já começa aqui a 0 graus Celsius, eu já posso dissolver um pouco mais de 70, então ele só aumenta. Só que a do nitrato de potássio, ele começa, se você olhar, ele começa no zero. Ou, desculpa, a zero ele começa com 10 gramas. É o menor de todos eles, porque o sulfato de sério começa próximo de 20, a KCl, cloreto de potássio, começa entre 20 e 30, o sulfato já começa acima dos 30 e o nitrato começa já a 70. Ou seja, um dos nitratos, que é o nitrato de potássio, não é sempre maior que os outros, né? O erro aqui está dizendo que ele é sempre maior. Não. Inclusive, ele, se você analisar, ele tá aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, ele começa no 10, né? Aí ele vai aumentando aqui, vai aumentando aqui. Ele só começa a ser maior que todo mundo a partir daqui, ó. Deste ponto aqui que eu fiz aqui, ó. Certo? Porque antes ele ainda é menor do que os outros dois, né? Aliás, e ele continua sendo menor que o nitrato de sódio. Ele só vai ser maior a partir desse ponto aqui, ó. Mais ou menos, né? A partir desse ponto roxinho aí que eu fiz, é que ele vai ser maior, né? Por exemplo, a 70 graus Celsius, se eu pegar uma linha reta aqui, ó, você vai ver que eu posso dissolver 140 do
KNO3 mais o NaNO3, eu vou dissolver menos que 140, né? Passo uma linha aqui. Se você passar as linhas cortando os eixos, eles se encontrando, né? Você sabe qual é a massa para qual temperatura. Então essa aqui também é falsa. E aí a letra D está falando o seguinte, ó. O sal mais solúvel a 70 graus Celsius é o nitrato de potássio. Eita, e foi justamente o que eu peguei agora, né? Vou apagar todos de uma vez. Deixa eu cercar aqui. Pronto. Recortar, beleza. 70. A 70 graus Celsius, qual terá a maior massa? O último foi justamente o meu amigão aqui, ó. Esse gráfico vermelho, que é justamente o do nitrato de potássio, que eu posso dissolver aproximadamente 40. Todos os outros tocando no eixozinho aí dos 70 graus Celsius, você vai ver que eu posso dissolver menos que 140. Então, questãozinha aqui verdadeira é a letra D. Bacana, meus queridos, tudo certo? E o último aqui ele fala o seguinte, né? A 30 graus Celsius, os cloretos são mais solúveis que os nitratos. O cloreto está aqui, ó. E o nitrato está lá em cima, não precisa nem subir o gráfico. Já a 30 graus Celsius, ó, 30 graus Celsius. A 30 graus Celsius, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou subir aqui, tá? Aqui, ó. Eu já estou vendo o nitrato aqui com uma solubilidade maior que 40. Enquanto o cloreto, esse e o outro aqui, ó, é menor que 40. Bacana? Beleza?